Bendito seja Deus, Criador dos céus e da terra. Ele está neste lugar. Amém? Paz seja convosco. Que bom que você escolheu estar essa noite aqui na casa do Senhor. O melhor lugar para se estar. E eu espero de todo o meu coração que o Senhor fale contigo nessa noite e que abençoe a tua vida poderosamente. Vamos abrir a palavra do Senhor? Em 1 Samuel, capítulo 24, verso 1. Enquanto isso, você fala aí para o seu irmão, enquanto você procura, fala para ele assim: sabia que você carrega uma unção? Fala com fé, fala com fé. Sabia que você carrega uma unção? Irmãos, Deus quer que você identifique qual é essa unção e qual é o propósito dessa unção, amém? Há um propósito para tudo que o Senhor estabelece. Vamos buscar dentro dessa palavra aqui alguns ensinamentos, algumas instruções que a palavra de Deus nos dá para nós compreendermos como identificar essa unção, amém? Então diz assim, 1 Samuel capítulo 24, verso 1. Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi, ou En-Gedi, em algumas traduções, a pronúncia mais adequada seria essa. Amém, irmãos? Depois nós vamos ler outros textos. Nós estamos, só para contextualizar aqui, estamos na fase onde há uma transição do ministério e da liderança dos juízes para a monarquia em Israel. E o primeiro rei, Saul, ele é levantado, ele é instituído como rei, ele é ungido como rei, dentro de um propósito que o próprio povo estabeleceu, ali que gostaria de ter um rei, conforme todas as outras nações. Deus disse a Samuel, Samuel ficou muito irado com isso, com o povo ter escolhido um rei para si. Então Deus diz a Samuel, acalma o teu coração, porque não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, como Deus. Então, o povo de Deus, nessa oportunidade, desejou ser igual aos outros. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você não é igual a todo mundo. Amém? Você é diferente. Deus escolheu você para ser diferente, para fazer diferença. Sabe aquele lugar que você está plantado ali? As suas raízes começam a se aprofundar, porque você foi escolhido por Deus para estar naquele lugar. Deus estabelece algumas coisas na vida da gente, irmãos, e a gente muitas vezes quer seguir caminhos diferentes. Muitas vezes na nossa sabedoria humana, nós queremos e achamos que estamos carregando algo que é tão valioso e que queremos dominar as nossas ações. Mas o próprio Deus está dizendo hoje, está declarando aqui sobre a nossa vida, que Ele está no controle. Vou dar mais uma chance para você que não ouviu. O Senhor está no controle. Não acredite em acaso, acredite em propósitos. Acredite que as coisas não acontecem simplesmente por acontecerem, mas que Deus está sempre pensando em algo que possa promover a sua vida em benefício do reino dele. Então aqui, irmãos, nós vemos aqui o rei Saul, ele foi instituído como rei, foi ungido por Samuel para um propósito, para dirigir a nação de Israel. E ali, dentro desse contexto, havia muitas guerras entre o povo de Israel e os filisteus. Quem eram os filisteus? Vamos ministrar um pouquinho de história antiga aqui. Os filisteus eram descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, que foi lá para o Egito. E ali eles se estabeleceram ali e se tornaram pessoas muito ilustres e importantes, porque o Egito detinha toda a sabedoria, toda a ciência, todo o conhecimento da antiguidade.
E ali os filisteus, né, os descendentes de Cã, depois mais tarde foram chamados de filisteus, eles se especializaram em aprender muitas coisas, dentre elas a navegação. Eles construíam navios, eles dominavam a técnica de navegar, e eles tinham uma estratégia. Eles navegavam pelos litorais, à espreita, à noite, encostavam seus navios nos litorais, de surpresa, à noite. Havia um código de guerra, irmãos, que não se podia guerrear à noite. Então, esse era um código estabelecido, toda a antiguidade concordava com esse código, mas os filisteus, eles encostavam na praia de noite, invadiam os povoados menores, matavam os homens, levavam as mulheres cativas, deixavam ali as crianças abandonadas, sozinhas. Eles enchiam seus navios com todas as provisões, as colheitas que os povos faziam ali com muita dificuldade, e aquilo que sobrava, eles queimavam. Só por aí dá para você entender a índole deste povo. Eles eram conhecidos como os piratas da antiguidade, porque eles pilhavam, eles não plantavam, eles simplesmente tomavam para si coisas de povos mais fracos. E então, essa foi a história dos filisteus. Eles habitavam cidades do litoral, e eles estavam em constante guerra com o povo de Israel. Neste contexto, Saul é colocado como rei para dirigir o povo contra esse povo poderoso. E Saul vai à guerra, contra os filisteus, que são uma grande pedra no sapato do povo de Deus. Mas em meio a isso, Saul, diante de algumas condutas e comportamentos dele, ele desobedece a Deus. O profeta Samuel dá uma ordem para ele, e ele não aguarda o profeta chegar naquele local, e ele mesmo faz os sacrifícios ali, e se atropela e desobedece a Deus. E as suas constantes condutas de ansiedade e de não obedecer a Deus, fizeram com que Deus o rejeitasse. Mas ele não era um ungido? Então, será que Deus pode rejeitar um ungido? Irmãos, se você ungir uma serpente, ela vai picar ungida. É sério. Esse é o propósito dela. A unção pode ser usada para o bem e pode ser mal usada. Saul, ele teve um longo período de desobediência, o que custou a ele, essa posição de rei de Israel. Então, ele era a pessoa mais ilustre e mais importante. Mas, em vez de se aplicar em lutar contra os filisteus, ele estava mais preocupado com um menino ruivo de aspecto gentil, que a Bíblia fala, um dos filhos de Jessé, que sequer foi citado, quando Samuel vai à casa. Você conhece a história? Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, mas Davi está lá no campo, cuidando das ovelhas. Imagine, irmãos, que coisa mais fofa. Davi, um ruivo de aspecto gentil. Tem cara de rei isso ou não? Mas sabe, irmãos, Deus, ele não olha o aspecto exterior, conforme ele disse a Samuel, mas ele olha o que está aí dentro de você. Deus pode ter ministrado sobre a sua vida uma grande autoridade, uma grande unção, um grande poder. Mas quem sou eu? Deus o sabe. Às vezes, irmãos, nós nos diminuímos por causa da nossa aparência, por causa do que achamos sobre nós mesmos, por causa daquilo que pensamos, que os outros pensam de nós. Ei, eu tenho uma novidade para você. Aquilo que importa de verdade é o que Deus pensa sobre você. É isso que faz a diferença. Às vezes as pessoas não nos olham com olhos que nós gostaríamos. Às vezes não reconhecem aquilo que Deus colocou e aquilo que você carrega. Mas não se preocupe, Deus vai honrar os seus propósitos. Deus sempre fará toda a sua vontade. Então, em meio a esse contexto, irmãos, quando Deus rejeita Saul, Deus manda ungir Davi como rei, e mais ou menos, depois de uns 30 anos, Saul governou 42 anos sobre Israel. E aí, dentro de mais ou menos uns 30 a 32 anos, Davi foi ungido como rei.
E em vez de ser considerado, irmãos, como um herói nacional, aquele que encarou o gigante, né? O Gatita, que era um filisteu da cidade de Gate, Golias, um homem que afrontou o povo de Israel, um dos filisteus mais poderosos que passaram pela terra. Davi encarou esse camarada e venceu. E nas ruas, quando Davi entrava, as mulheres cantavam canções e diziam: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Isso, irmãos, começou a mover o coração de Saul contra Davi. A inveja, os ciúmes, ele começou a ficar enfurecido, e em vez de guerrear contra os filisteus, ele começou a perseguir Davi. Vou ler de novo o versículo que nós lemos aqui no princípio. Saul voltou da luta contra os filisteus, quer dizer, deu um tempinho lá na guerra, e disseram a ele: Davi está no deserto, então vamos ao deserto caçar Davi. Sabe, irmãos, durante muito tempo de ministério, a gente vai aprendendo algumas coisas que, às vezes, além de lutar contra o diabo, a gente tem que lutar contra os irmãos. Tem pessoas que não conseguem reconhecer o que você carrega, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Eu vou te dar um exemplo muito característico para você compreender. Lá no livro de Êxodo, capítulo 11, salvo engano, está a história de Moisés e Miriam. E ali, Miriam vai dar uma intimada no Senhor. Escuta aqui, Senhor, eu também sou profeta. Arão também é profeta. Por acaso o Senhor não fala através de nós, em profecias? Não, por acaso não profetizamos nós também? Então, o que ela estava fazendo ali? Perguntando a Deus, pressionando Deus, por que Moisés era tão preferido de Deus. Quem já leu isso? Já leu isso? E ali, irmãos, sabe o que aconteceu com ela? Quem sabe? O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. Ficou branquinha, branquinha. Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Miriam, você já viu coisa de irmão, né? Irmão nunca tem muito respeito por irmão. Eles eram irmãos. Mas ali havia um divisor de águas muito importante, e você precisa aprender a entender isso. Miriam não conseguiu reconhecer o sacerdócio que estava sobre Moisés. Irmãos, o pregador você pode ir muito com a cara do pregador, mas a palavra é de Deus. Ela tem o mesmo poder na boca daquele que professa as verdades do Senhor. Então, quando Miriam não reconhece o sacerdócio que estava sobre Moisés, ela fica doente. E sabe quem que foi orar por ela, para Deus curar ela? O humano, né, que ela não tinha reconhecido. Então, voltando aqui à nossa história, Saul entendia que Deus o havia rejeitado e que Davi havia sido escolhido por Deus para entrar no seu lugar. Mas ali, sabe o que aconteceu, irmãos? Saul não quis largar o osso. Estava boa aquela posição de rei. Aquela autoridade era boa. Então ele começa a correr atrás de achar uma forma de matar Davi, e Deus dá livramento. O Jonatas, que era um dos filhos de Saul, era muito amigo de Davi, então ele: olha, meu pai vai te procurar por aqui, vai para o outro lado. Olha, eu vou jogar uma flecha aqui, quando tiver, né, o meu pai indo para o seu lado, você vai em direção contrária, porque você precisa fugir dele. Então, irmãos, Deus preparou com muito zelo os livramentos que Davi precisava para cumprir o seu propósito. Aleluia, escutei um glória a Deus. Deus vai preparar a sua vida exatamente com tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Então não adianta, irmãos, muitas vezes as pessoas não reconhecerem você, não querem saber quem você é, a autoridade que você tem, não importa. Essa autoridade foi constituída por Deus, Deus te ungiu para algo, e não há quem possa mudar isso. Apenas você pode desistir da unção que Deus colocou sobre a sua vida. Então aquela mágoa, aquela fúria de Saul começou a aumentar, e ele começou a perseguir. Certa vez, Saul, a Bíblia diz que ele entra na caverna
para aliviar o seu ventre. É isso mesmo que você está pensando. Ele estava ali, né? Naquele momento, concentrado, tranquilo, esperando, né, as suas necessidades. Sabe quem estava lá no fundo da caverna, pastor Pedro, escondido lá com seus soldados? O ruivo de aspecto gentil. Coisa mais fofinha. E estava armado, irmãos. Estava armado. Então Davi se achega próximo e corta um pedaço do manto de Saul. E sai de fininho. Quando Saul vai para fora, Davi o confronta, levanta em sua mão aquele pedacinho do manto que cortou de Saul. E aí passa um filme na cabeça de Saul. O que poderia ter acontecido comigo? Olha, eu vou contar um segredo aqui para você. A maior vitória na vida de Davi não foi contra Golias. Não foi contra os filisteus, ou contra todos os povos que ele derrotou. A maior vitória de Davi foi não ter feito com Saul o que ele merecia quando teve chance. Irmão, sabe, quando você não faz, olha, Deus ele ama alguém que faz o bem para as pessoas, amém? Mas ele ama mais quando você tem a oportunidade de fazer o mal e não faz, amém? Sabe quando você está naquela posição de superioridade, você está ali mandando, você está podendo, está na tua mão, né? Vamos exemplificar assim, o chicote está na sua mão. E aí você joga o chicote no chão, irmãos, eu acredito que há festa no céu. Quando você tem condições de fazer algo mal, e você acha que Davi não teve vontade de matar Saul, irmãos? Teve ou não teve? Mas ele não fez. Louvado seja Deus na sua vida, quando você tiver a oportunidade de fazer o mal e não fizer. Então ele levanta aquele pedaço de pano na sua mão e fala assim: o Senhor te deu em minhas mãos, e eu podia ter feito mal. Eu tive a oportunidade de fazer o mal, mas assim não o fiz. Porque eu não ousaria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, olha só um dos grandes segredos que Davi revela na sua vida. Mesmo Saul sendo o cara mau, mesmo Saul sendo um cara que merecia mesmo morrer, mesmo Davi sabendo que assim que Saul morresse, ele seria o rei. Olha só que oportunidade, irmãos, né? Então, se você está pensando em puxar o tapete daquela pessoa com quem você trabalha, não faça isso. Não faça. Deus te colocará no devido lugar, no tempo certo. Você não vai precisar fazer nada. Irmãos, olha, tem gente aí correndo atrás da bênção. Olha, eu vou declarar uma coisa sobre a sua vida. A bênção vai correr atrás de você. Porque Deus te escolheu. Não tem para ninguém, irmãos. Deus não tem ninguém, que Deus não tem medo de ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Deus não dorme, Deus não precisa se alimentar. Deus está o tempo todo olhando para você. Você é a obra perfeita da criação de Deus. Você é filho do Senhor. A Bíblia diz: vocês, pais que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus vos dará o quê? O Espírito Santo. Ele é o seu companheiro. Então, irmãos, Davi, ele poderia ter matado, e Saul, ele chora naquele momento e ele declara. Depois, se você puder ler esse capítulo, leia, que é fantástico. Saul fala assim: eu sou infiel, você é mais fiel do que eu. Eu sou mau, você é bom. Ah, irmãos, o ímpio vai falar, vai ter que admitir que a unção que está sobre a sua vida não pode ser negada. As pessoas vão falar para você. Uma vez, irmãos, o meu patrão deu um ralo no carrão dele. Era um Jaguar. Tipo rico, tipo muito rico.
E eu olhei aquilo, me deu uma tristeza, pastora Adélia, no meu coração. O carro tão lindo daquele, né? Dá vontade de nem sair de casa, e tão bonito que é. E ele olhando, pois é, está vendo aí o que aconteceu? E eu falei assim, puxa rapaz, você, né, tem que orar de manhã para sair de casa, né? Porque para Deus proteger a sua vida, os seus pertences e tal, né? E tal, conversando assim com ele. Ele falou, pois é, rapaz, eu, uma vez por mês, pelo menos, eu vou na igreja. E eu, de vez em quando, eu oro também e tal. Mas com você não acontece nada, porque você vai na igreja sempre. Você veja, irmãos, a visão de uma pessoa que não tem entendimento, ela não sabe nem o que ela quer dizer, mas mesmo assim ela está dizendo. Ela está reconhecendo que Deus está contigo, que é diferente a sua vida, que Ele não tem a mesma bênção, a mesma graça que você tem, porque Ele não faz o que você faz. Irmãos, as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer a unção de Deus na sua vida. Vão reconhecer porque que você prospera, vão saber, pastor, mas eu trabalho, ganho pouco, não importa. Quem disse que prosperidade é dinheiro? Olha, vou falar uma coisa para você. Vou profetizar sobre a sua vida, receba essa palavra. Você só vai, sabe para que você vai entrar na farmácia? Você vai comprar salgadinho, você vai comprar refrigerante, vai comprar sorvete, mas não vai comprar remédio. Amém? Receba essa palavra na sua vida. Deus vai te dar graça, irmãos. Prosperidade é isso. Prosperidade é isso. É fazer muito com aquilo que você acha pouco. Deus vai prosperar aqueles que Ele levantou, irmãos. Então, Davi, ele age, irmãos, na contramão daquilo que seria natural. E hoje, muitas vezes, irmãos, quando você não revida uma palavra pesada que foi dita contra você, você não entra na provocação. Irmãos, eu fico assim, abismado, quanto Deus me mudou. O quanto Deus tem transformado a minha vida. Porque, às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, se dissesse isso para mim uns 10 anos atrás, ia sair, que nem meu pai falava, com um quente e 2 fervendo. Mas hoje, irmãos, eu não sei se eu amoleci demais, mas entra aqui, sai aqui. Isso não me incomoda mais, sabe por quê, irmãos? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Assim será, irmãos, com aqueles que creem no Senhor, com aqueles que têm entregado a sua vida, o seu caminho, as suas decisões, as suas escolhas, a sua conduta. Irmãos, você pensa que as pessoas não estão olhando para você? Você pensa que ninguém está olhando como você faz e o que você faz? Davi era observado por muitas pessoas e certamente ele foi uma grande referência para muitas pessoas no meio do seu povo, porque ele conteve os seus soldados, né? Um dos soldados dele chegou e falou, Davi, entendi, você não quer sujar suas mãos, tá bom, deixa comigo, eu vou lá e pego a minha lança e atravesso ele, você está vendo que Deus já deu o inimigo seu nas suas mãos? Davi falou, não, eu não me atreverei a tocar no ungido do Senhor, porque Davi reconhecia a unção que estava sobre Saul. Amém, irmãos? Então reconheça, quando você sentir, né, uma palavra de Deus sobre a sua vida, reconheça a autoridade daquela pessoa que tem profetizado sobre a sua vida, reconheça o sacerdócio que está sobre a vida das pessoas. Mas é meu chegado, é meu amigo, não importa, irmãos, Deus escolheu algumas pessoas. Olha só, há chamados na nossa vida. Eu tinha, na época que eu comecei a tocar, lá, ainda adolescente, há bastante tempo, bota bastante nisso. Tinha lá um maestro, o nome dele era Genaro. Ele era assim, um cara muito legal. Porque quando a pessoa desafinava muito, eu falei assim, irmão, quem falou para você que você canta? Vai fazer outra coisa, irmão. Não, isso aí não é para você. Vai comprar uma flauta, um violão, vai fazer outra coisa, vai orar, vai jejuar, vai fazer outra coisa. Mas cantar, não.
Entendeu? Irmãos, as pessoas ficavam magoadas, ficavam nervosas com ele, então às vezes a pessoa deseja uma coisa que não é para ela. Saul esteve no reino do povo de Israel, mas não era para ele. Ele foi escolhido pelo povo. Mas, irmãos, o rei que foi segundo o coração de Deus foi escolhido por Deus. Às vezes eu fico pensando assim, será que Deus quebrou o galho de Davi? Porque vamos comparar a história. Por que será que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Você já parou para pensar nisso? Saul foi desobediente, a sua conduta foi ruim ao longo da sua vida e tal. Davi, irmãos, foi adúltero e assassino. Mas a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Há uma situação diferente e marcante na vida de Davi que não tem em Saul: arrependimento. Davi tinha um coração arrependido. Essa, irmãos, essa é a maior palavra que eu posso te dar hoje, nessa noite. Reflita na sua vida. Aquilo que estiver errado, mude. Arrependa-se. Mude a sua conduta. Faça diferente. Saul reinou por 42 anos. Por que será que Deus não mata logo Saul e bota logo Davi para a coisa funcionar de vez, irmãos? Todas as coisas têm o seu tempo. Nada antes do tempo. Deus colocou Davi como rei. Se Davi matasse Saul, não seria Deus que estaria o colocando como rei, mas ele mesmo estava se colocando como rei. Então ele deixou que Deus, essa é uma palavra do profeta, que está lá no livro de 2 Reis, que de Deus é a justiça. Deus é justo juiz. Então tudo aquilo, irmãos, que não aconteceu ainda, vai chegar a sua hora, amém? Você recebe essa palavra na sua vida? O versículo 4 diz que, aliás, deixa eu ver aqui. Olha só o que diz o versículo 4. E disseram: este é o dia o qual o Senhor lhe falou. Entreguei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado. Falei já essa parte, né? Ele cortou lá, vamos ler o 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Irmãos, ele, só pelo fato de ter chegado até o rei, ele já ficou com a consciência pesada. Ele não feriu o rei. Mas só o fato de ele ter passado a espada ali no manto do rei, ele já pensou. Irmãos, olha o zelo que esse homem tinha pela unção que Saul carregava. Então, enquanto isso, Saul reúne os seus 3.000 melhores homens. Irmãos, é 3.000 para matar um. O cara estava com raiva ou não estava? Não importa, irmãos. A Bíblia nos diz que o inimigo, por um caminho virá contra você, mas por 7 ele fugirá. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Isso é aquilo que Deus estabeleceu. Deixa eu ver aqui. Davi não abriu mão dos seus princípios. O princípio é maior do que o sentimento. Diga assim para o seu irmão: a mente mente. Sabia disso? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O apóstolo Paulo falou assim: que carne mais terrível é essa? Quem me livrará da corrupção dessa carne? As nossas fraquezas, irmãos, elas não são arrancadas por Deus, mas elas são controladas pelo Espírito Santo. Essa que tem que ser a nossa conduta. Muitas fraquezas que nós temos, irmãos, elas são estabelecidas por Deus, os princípios, e nós, pelo zelo e pelo amor que temos ao Senhor, guardamos esses princípios. Então, irmãos, os princípios, eles estão na contramão dos sentimentos.
Todas as vezes que você deixar os seus sentimentos decidirem por você, tem uma grande chance das coisas darem errado. Davi, ele observou os princípios. É ungido do Senhor? Não toca. Este é um princípio. Mas esse Saul está me perseguindo injustamente, não fiz nada para ele. Esse é o sentimento. Amém, irmãos? Olha, você vai lutar contra os seus sentimentos muitas vezes na sua vida. Aquilo que te parece o comum, o certo, aquilo que a maioria das pessoas fariam, lembre-se, você não é todo mundo. Você é diferente. Você é salvo. Você é filho de Deus. Você não abre mão de princípios. Aquilo que Deus estabeleceu é verdade e sempre será verdade, independente daquilo que você está sentindo. O homem, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem que domina os seus sentimentos, dominar os seus sentimentos é muito mais importante do que dominar uma cidade. Então hoje, eu gostaria de orar com vocês. Nós estamos aqui nós vamos fazer hoje a unção de mirra. E a mirra, ela foi sempre presente. A Bíblia, ela nos mostra alguns momentos em que a mirra esteve presente na vida da rainha Esther, amém? A mirra, ela é uma unção de transformação. A mirra foi usada quando Jesus morreu na cruz, e o seu corpo foi para aquela sepultura lá, onde ele ia ser guardado ali por 3 dias. Usaram uma solução de mirra sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Isso era usado para preservar. Os magos do Oriente, que não são reis, são magos. E eles eram cientistas, estudiosos das estrelas, não astrólogos, astrônomos. Entenderam a diferença? Não faziam previsões sobre as pessoas, mas estudavam as estrelas. E quando eles viram um sinal, saíram lá do Oriente e foram até onde Jesus estava. Então, essa viagem durou 2 anos. Quem viu Jesus na manjedoura não foram os magos, foram os pastores. Mas esse é outro assunto. Então, eles trouxeram consigo, os magos que vieram do Oriente, trouxeram consigo 3 coisas. Quem lembra? Ouro, Jesus é o Rei dos Reis, amém? Incenso, Jesus o sumo sacerdote, e mirra, ele venceu a morte. Essa unção de hoje, eu gostaria de convidar, quem pastor que vai ungir hoje? Pode vir o senhor, pode vir pastora também, por favor. Nós vamos fazer 2 filas aqui, vamos ungir, aí você vai ser ungido e vai ficar aqui na frente, nós vamos orar, para que o Senhor toque a sua vida. Pode vir, façam 2 filas, seja ungido e fique aqui na frente, preste atenção. A unção de mirra é uma unção de transformação. Deus transformará os seus caminhos. Deus ungirá o seu coração para que seja transformado. O Espírito Santo fala ao meu coração, irmãos. Neste momento eu quero dedicar uma palavra a algumas pessoas que estão mudando, que estão buscando uma mudança em sua vida. Talvez você já tenha dito para si mesmo: eu já tentei tantas coisas, não consigo mudar. Eu sou assim mesmo. Eu rejeito essa palavra sobre a sua vida. Você não é assim mesmo. Deus está te dando a autoridade para ser transformado. Transformar é mudar de forma, é mudar o jeito. Ah, mas eu não consigo largar isso. Consegue sim, em nome de Jesus. Mas eu não consigo deixar de sentir
aquele pesar no meu coração por aquela pessoa, vai conseguir em nome de Jesus. Deus está transformando a sua vida hoje. Sabe, quando você lê a história de Jó, os primeiros versículos dizem assim: porque Jó era um homem íntegro e reto e se afastava do mal. Aquilo não era uma verdade naquele momento, mas uma projeção de Deus para o que Jó seria no futuro. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Deus hoje está olhando para você não como aquilo que você é, mas como aquilo que você será. Mas eu não tenho força, é isso mesmo. Mas eu não consigo sozinho, é isso mesmo. Porque isso declara a dependência de Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos neste momento. Porque levantar as suas mãos, ouvimos aqui a mensagem da pastora no domingo, levantar as suas mãos é sinal de rendimento. É sinal de dependência. É sinal de que você entrega o seu caminho ao Senhor, que você confia nele. E sabe o que a palavra diz depois disso? E ele o mais fará. A obra que você está esperando na sua vida não é você que vai fazer, é o Espírito de Deus que vai te dar capacidade. Isso é graça, irmãos. Graça é poder para vencer o pecado, é poder de Deus para vencer o pecado, para vencer as barreiras, para vencer as guerras, para passar desse limite. Deus está falando no meu coração, existem pessoas que precisam subir de nível, que já estão muito tempo da mesma forma. Deus quer te subir de nível, Deus quer que você suba um degrau. Deus quer que você eleve o seu espírito diante dele, que a sua alma seja sarada, que a sua alma seja transformada. Deus está te dando autoridade para caminhar. O Senhor me mostra aqui uma pessoa com os seus pés feridos. Eu vejo uma pessoa com os seus pés sangrando, e ela sentou-se no caminho, porque ela não aguenta mais andar. Ela desistiu, ela cansou. Ela já passou tantas guerras na sua vida que ela pensa muitas vezes que Deus a abandonou. Ei, eu estou falando contigo agora. Deus nunca te deixou. Você que está ouvindo essa palavra, você sabe que é você. E você sabe que precisa se levantar. E você sabe que precisa continuar caminhando. O Senhor vai sarar os seus pés. Deus está calçando os seus pés com novos calçados. Deus está calçando os seus pés. Eles não irão mais sangrar. E neste momento eu declaro sobre a sua vida força para vencer o pecado. Força para vencer o pecado. Pastores, por favor, orem. Nós vamos orar aqui. Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor pediu, meu Deus, eu disse a esses irmãos, que a tua graça, meu Deus, que é o poder para vencer as batalhas e as lutas, Deus, aquela unção que o Senhor entregou para pessoas que estão aqui limitadas, meu Deus, muitas vezes não estão conseguindo prosseguir, estão desanimadas, cansadas, estão cansadas de tanto lutar, de tanto guerrear, de tanta perseguição, de tanto não conseguir subir, dar um passo à frente. Ei, Senhor, neste momento, eu declaro a tua autoridade sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre a vida, sobre a cabeça dessas pessoas, a unção fresca de mirra, para que eles sintam, Senhor, o poder da transformação do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida deles. Deus, eu declaro que esses pés cansados, sangrando, Senhor, de uma caminhada tão dolorosa e tão difícil, eu declaro que neste momento estão sendo curados, estão sendo restabelecidos. Os seus pés têm sido calçados agora, pela graça e pela autoridade do Senhor. Deus, estabelece os teus propósitos na vida das pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, estabelece os teus propósitos.
Estabelece os teus propósitos. Filha, vem aqui. Deixa eu falar com você. Existe algo que Deus quer que você faça que você já sabe o que é. E que você ainda não decidiu fazer. Você está demorando para fazer. O Senhor tem um grande propósito na sua vida. Mas existe uma posição que só você pode tomar. Eu não sei se é algo que você precisa renunciar, algo que você precisa vencer na sua vida, mas neste momento eu oro por você, a unção do Senhor seja sobre a sua vida para vencer essa barreira agora. Se você conseguisse enxergar o propósito de Deus, eu determino sobre a sua vida a autoridade, graça, poder do céu para vencer todas as barreiras. O Senhor colocou algo na sua mão. Irmãos, eu vejo corações aqui que Deus quer agir. Eu vejo propósitos de Deus que foram interrompidos porque faltou força. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor disse no meu coração agora, diga para eles que marchem. Sabe o que aconteceu quando Deus abriu o mar? Olha só, o mar está na minha frente. Não adianta você ficar batendo o pezinho assim, esperando Deus abrir o mar. Você levanta o seu pé e a água sai de baixo. Amém? Você levanta o seu pé e a água vai saindo. Uma atitude sua, um milagre de Deus. Uma atitude sua, um milagre de Deus. Quem recebe isso na sua vida? Tem coisas, irmãos, que nós temos que fazer. Tem coisas que nós precisamos assumir a responsabilidade. Para de ficar choramingando. Deus já te ungiu. Deus já te deu autoridade. Deus já te chamou. Deus já te deu recursos. Mas muitas vezes ficou pela metade. Aquilo que você começou, você não teve força para continuar. Eu declaro sobre a sua vida, vai continuar, vai chegar no final, vai acabar. Eu quebro essa maldição na sua vida agora, de começar as coisas e não terminar. Deus está te dando uma unção de autoridade, para que você consiga terminar aquilo que você começou. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado pela tua graça, porque o Senhor chamou pessoas aqui nessa noite, dispostas a serem transformadas pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Volte ao seu lugar.